Boa tarde, Boa Luciana. tarde, conselheiro. Bem-vinda das férias. Obrigada. Estamos aqui de novo. Na labuta, né? Na labuta, exatamente. Quero cumprimentar o diretor Carlos, os diretores, o conselheiro Lorenzon e o conselheiro Spilk, nosso ouvidor geral também, e os demais presentes. Vamos aguardar um pouquinho só o conselheiro Lorenzon está entrando e o conselheiro Marcelo também. Eu estou com dificuldade, presidente, porque estou entrando pelo telefone, porque eu estou com dificuldade, mas de qualquer maneira estou presente. Tá certo. Boa tarde. Boa tarde, tarde. conselheiro Marcelo. Bom, antes de iniciar a nossa sessão, de número 35 de 2024, quero agradecer a substituição aí do conselheiro Marcelo Spilk nessas 3 semanas. Já soube que foi muito tranquilo, então agradecer de público aí né, o cuidado aí com o estabelecimento. Tá bem? Fizemos o possível aqui para Não, tentar foi. substituir a altura. Foi tudo bem. E então vamos começar? Podemos começar, conselheiros? Sim, por mim sim. Certo. Então, iniciar com a apreciação da minuta da ata número 34 de 2024. Podemos aprovar, conselheiro Marcelo? Conselheiros? Aprovado, presidente. Também aprovo, presidente. Ok, obrigada. Então, depois, né, conselheiro Marcelo, assinar a ata ali que estava na sua gestão. Vamos passar para as matérias de hoje. Temos o processo número 939.00.23.5, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 1 de 2023, aplicado pela Prefeitura de Carazinho, que é o poder concedente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Porce, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 1 do relatório trata o presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsã ao auto de infração número 1/2023, emitido pela Prefeitura Municipal de Carazinho. No processo administrativo especial instaurado para apurar fatos e responsabilidades em virtude do descumprimento de cláusula do contrato de programa número 200 de 2010, relativa à meta de universalização da rede de esgoto sanitário, o prefeito municipal homologa o relatório e as conclusões da comissão processual e decide por aplicar a pena de multa à Corsã no valor de R$ 206.588,64. O auto de infração número 1/2023, de 26 de junho de 2023, indica que a empresa não cumpriu com o disposto na cláusula 8ª, subcláusula 5ª do contrato de programa, a qual estabelece a meta de 40% das economias residenciais atendidas com água, sendo atendidas com esgotamento sanitário no período de 10 anos, a contar da celebração do contrato, independente da obtenção de recursos financeiros externos, até o limite de R$ 30 milhões, além do não atendimento à notificação realizada pelo autuante no termo de notificação número 4. Em ofício datado de 11 de julho de 2023, a Corsã apresenta à Prefeitura sua defesa contra o auto de infração, onde expõe suas razões em síntese. Informa que, para o cumprimento desta subcláusula 5ª, o projeto de concepção de 2012 foi desenvolvido para o atendimento de uma área de aproximadamente 40% da área urbana, que atualmente representa 43% das economias de água, no total de 28.430 de cadastro atual, perfazendo aproximadamente 12.300 economias em esgoto.
A Corsan explanou amplamente as razões alheias à sua vontade que impediram o início da operação do sistema, o que inclusive decorreu de atividades criminosas, fruto de materiais necessários à execução dos serviços, além de descumprimentos contratuais relativos às empresas terceirizadas. A esse respeito, a Corsan informa uma vez mais que sua atividade fim é de prestar o serviço de saneamento, tratamento de água e esgoto, e não a realização de obras de expansão, que são, em realidade, atividades meio. Dessa forma, a obrigação legal de contratação via processo licitatório é inafastável pela companhia enquanto estatal, devendo assim ser ponderado que os prazos para a execução de certas obrigações a cargo de terceiros não podem ser imputados à Corsan consoante expressa vedação do próprio contrato de programa. Relativamente à obra ou objeto do presente processo administrativo, por elaborados e licitados os escopos de reforma da ETE existente. Estamos com ruído. Vou retomar a leitura. Relativamente à obra, objeto do presente processo administrativo, foram elaborados e licitados os escopos de reforma da ETE existente, novo módulo ETE, redes coletoras e estação de bombeamento EBS. Apresenta a relação dos respectivos contratos que totalizam um montante de R$ 49.757.242,07, acima do valor pactuado no contrato de programa vigente. Quanto ao atendimento das economias, informa que estão aptas a operar no sistema de esgotamento sanitário cerca de 3.925 economias após a entrada em operação da ETE. A previsão do escopo total de 12.300 economias será atendida em sua plenitude com a licitação de 2 contratos remanescentes. Refere à ocorrência de furtos e depredações na ETE e impedimento na operação do módulo 1 para a fase de testes, onde houve a necessidade de conclusão dos serviços de desassoreamento do Rio Glória, fatos que retardaram o cumprimento das obrigações da Corsan. Informa que, em 18 de julho, após novos testes, deverá ser feito o processo de recebimento da ETE. Requer a desconstituição da multa aplicada, tendo em vista os fundamentos jurídicos e contratuais impeditivos do cumprimento da obrigação. Em 18 de julho de 2023, a Prefeitura, mantendo a decisão proferida, protocola na AGERGS o referido processo administrativo e o recurso interposto pela Corsan para julgamento. A Diretoria de Qualidade dos Serviços da AGERGS, mediante a informação número 183/2023, de que analisa a documentação recebida, apresentando em síntese, considera que existem os fundamentos para a aplicação da penalidade, visto que efetivamente não houve o cumprimento da cláusula 8ª, subcláusula 5ª, conforme evidenciado pelo relatório de acompanhamento dos indicadores de qualidade do ano de 2021, emitido pela AGERGS. Com relação aos argumentos de mérito, considera que a alegação da companhia quanto à existência de diversas causas fortuitas não afasta a penalidade, podendo ser considerada na aplicação da dosimetria. Já quanto ao valor investido ser superior ao da redação, que atribui o limite de R$ 30 milhões, considera que pode ser examinada a necessidade de correção monetária, além do que se subentende a conclusão de parte do sistema de esgotamento sanitário, com atendimento de determinada porcentagem dos usuários do município, o que não ocorreu até o momento. Por fim, observa que na aplicação do auto de infração não foram observados critérios de dosimetria, sendo assim, sugere que seja considerada uma dosimetria adequada à penalidade em questão. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS emite a informação número 34/2024, DJ, onde apresenta sua análise e considerações, dentre as quais destacamos: corroboramos o entendimento firmado pela fiscalização do município de Carazinho, acrescentando que os entraves licitatórios alegados pela Corsan como motivação para os atrasos caracterizam-se como caso fortuito interno, uma vez que inerente à atividade desenvolvida. Vale dizer, apesar de também ser imprevisível e inevitável,
relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio, circunstância que não afasta a responsabilidade. Ademais, não assiste razão à Corsan atribuir a demora para o cumprimento das obras a eventual descumprimento contratual por parte das empresas terceirizadas. Ora, a conduta decidiosa das empresas terceirizadas é integralmente de responsabilidade da companhia frente ao município e aos seus consumidores, além do que a concessionária dispõe de meios próprios para aplicação de sanções administrativas à sua contratada, inclusive para o seu ressarcimento. É razoável conceber que a concessionária, que tem o pleno domínio técnico de sua atividade, não conseguiu relacionar de forma detalhada o quanto os alegados furtos de materiais a impediram de continuar as obras que estavam em andamento ou que o início precisou ser adiado em função desse sinistro. Tampouco foi relacionado o período de suspensão dessas obras. A par disso, registre-se ainda que a concessionária em nenhum momento se preocupou em informar a ocorrência de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução das obras e serviços e o cronograma da concessão vigente, de forma detalhada, identificando as providências que estivessem sendo adotadas para corrigir esses fatos. Ademais, é de se ponderar que, a respeito dos valores dispendidos pela Corsan para a execução das redes de esgoto terem sido significativos, estes, contudo, não foram suficientes para o cumprimento contratual, uma vez que, conforme relatado pela fiscalização, as redes ainda encontram-se inoperantes. Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento do recurso interposto pela Corsan e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a multa aplicada pelo município de Carazinho, uma vez que as alegações da concessionária relacionam-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio, circunstância que não afasta a responsabilidade e não constitui significativas justificativas para afastar a responsabilidade da companhia do descumprimento contratual. Mediante o encaminhamento número 424/2024, a Diretoria-Geral acolhe a recomendação da área técnica e encaminha o processo para deliberação do Conselho Superior. Registra-se que, em 15 de dezembro de 2023, a Prefeitura protocolou ofício solicitando a correção dos relatórios de acompanhamento e fiscalização 2020 e 2021, emitido pela GERGS, para verificação do cumprimento das metas dos indicadores de qualidade do saneamento para o município, e o tema foi objeto do expediente número 001350390021.6. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Nós temos aqui inscritos para a sustentação oral apenas a Corsan, mas registramos a presença do município de Carazinho, aqui na pessoa do senhor Rodrigo Augusto da Silveira. Como o poder concedente não está escrito, mas se quiser fazer uso da palavra, que é o primeiro a fazer, né, pela ordem regimental, está à disposição. Embora não tenha solicitado, não sei aqui se, pelo visto, acho que não deseja fazer uso da palavra. Boa tarde, excelência. Ah, sim. Pelo município de Carazinho, nós não vamos fazer uso da palavra. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Passamos, então, 10 minutos para a Corsan. Temos a doutora Alessandra Fagundes dos Santos e o doutor Fernando Cirineu Nardon. Podem dividir o tempo. Tem a palavra, doutora Alessandra, bem-vinda. Olá, como vai? É sempre um prazer, né, estar na presença dos conselheiros. Aqui cumprimento a conselheira Luciana, em nome dela, a todos os conselheiros. Eu já de imediato, para não gastar os nossos 10 minutos, já passo para o Nardon, que ele vai introduzir o tema, e depois, na sequência, a gente encerra a nossa fala. Obrigada. Certo, obrigada. Então, são 14h13, temos 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Serei bem breve, presidente, nas minhas colocações iniciais. Eu só gostaria de suscitar uma questão de ordem antes de entrar propriamente nas questões de mérito, que serão melhores abordadas pela minha colega
Alessandra, que com relação ao acesso ao processo, presidente, e a questão dos prazos para apresentação de memoriais. Esse processo ele possui algumas peculiaridades que nós gostaríamos de melhor esclarecer à agência, sobre diversos aspectos, inclusive alguns que nós entendemos que podem acarretar, inclusive, a nulidade do processo desde sua origem, e nós gostaríamos de melhor explicitar isso, gostaríamos de ter melhor explicitado isso na oportunidade de apresentação de memoriais. Contudo, nós tivemos acesso ao processo, à íntegra do processo, quando escoado praticamente o prazo para a apresentação dos memoriais, na medida em que o regimento interno estabelece que esse prazo para a apresentação desse documento é de até 72 horas antes da sessão. De forma que nós gostaríamos de postular já de imediato a suspensão do processo, uma possibilidade de designação aí, ou deferimento de um prazo, para que a companhia possa apresentar, então, esses memoriais, e, inclusive, fazer manifestação com relação aos documentos que foram juntados posteriormente pelo poder concedente, pelo município, como muito bem ressaltado pelo conselheiro Alexandre, foram juntados em dezembro, portanto, em momento posterior à manifestação que nós havíamos feito já na origem, né? Então, de forma que eu já encaminho esse pedido, presidente, para que seja suspenso o processo e retirado da pauta de hoje e seja concedido um prazo para que a companhia possa efetivamente apresentar esses memoriais e até é uma das questões que nós havíamos levantado aqui, da necessidade de, nesse novo cenário que estamos vivendo aqui na companhia, inclusive de revisitação de metas e todas as circunstâncias que envolvem a prestação de serviços nos mais diversos municípios que a companhia tem atuado, da possibilidade até mesmo de propor ao município, claro, com o aval da agência daqui a pouco, até mesmo um termo de compromisso de ajuste de conduta, a partir da análise desses dados todos, dessa revisitação de todo o contexto do município de Carazinho. Então é isso, excelência. Na minha breve exposição, gostaria de postular esse pedido. Aí, continuando, a gente sabe que, claro que a regra que está exposta no contrato, nós temos aqui uma meta que foi estabelecida, que a Corsã teria um prazo de 10 anos, né, a contar da celebração do contrato, de atingir um compromisso ali de 40% do número de economias de água com disponibilidade de esgotamento sanitário. Eu acho que aqui, esse caso de Carazinho, ele é muito emblemático por vários sentidos. Nós temos aqui no meio, naquela época, foi alterado os indicadores do contrato de programa. Tá? Nós tínhamos ali um conjunto de indicadores que era aferido pelo NUA, em termos de esgoto, que ele aferia a disponibilidade dos serviços, e posteriormente foi substituído por um indicador em que ele afere as economias ativas, aquelas que estão conectadas, né? Então, isso dá uma diferença na mensuração. Por mais que a Corsã reconheça que hoje, e reforçando todo aquele conjunto de argumentos que a gente apresentou a nível de recurso, tanto de defesa quanto a nível de recurso, das dificuldades que nós tivemos com as obras, né, em Carazinho, de fato, a mensuração, a forma de mensuração do desempenho da concessionária, ela não é a mais apropriada, uma vez que está utilizando o indicador em que ele mistura as responsabilidades que estão aderentes à concessionária, mas também que não estão, né, que são próprias de quem tem o poder de polícia, né, justamente no sentido de conduzir a essa efetividade da ligação, que é também o que nós enfrentamos em Carazinho. Por mais que a nossa cobertura de esgoto ainda seja incipiente, nós também temos um número significativo de ligações factíveis, né? Ou seja, aqueles usuários que ainda não aderiram. Então, se nós formos levar a cabo justamente a utilização de um indicador que também afere o nível de adesão, né? Nós vamos estar sempre mais longe ainda do atendimento da meta. E, em parte,
por uma responsabilidade que não está só na conta da concessionária, né? Então, essa é uma dificuldade que se tem nesse serviço de esgotamento sanitário, em que nós temos aí um desafio não só de cobertura, de disponibilidade, mas também de interesse na adesão desses serviços. A Corsã, aí por N motivos, e os mais apropriados que a gente tem sempre levantado, né, com relação à questão da cobertura de esgoto e da relevância, né, desse serviço, nós ainda temos uma extrema dificuldade de reconhecer que o serviço de esgoto ele tem um valor social, né? Então, aí nós temos não só a concessionária com uma dívida em níveis de cobertura, mas acho que também enquanto em sociedade mesmo, né? Aqui nós temos alguns números. O que a gente tem enquanto expectativa? Que até o final do ano de 2025 nós vamos conseguir atender a meta que foi inicialmente preconizada, que é dos 40%, né? E de um esforço conjunto aí de Corsã para chegar na meta dos 55%, que seria a nossa segunda etapa, que está prevista no contrato de programa. Tá? Eu acho que é nesse sentido que a gente está rumo, né, à universalização, mas nós temos hoje, eu acho que é importante destacar, 2.330 ligações factíveis em Carazinho. Então, por mais que a nossa meta para atingir os 40% seja muito longe, também é relevante o número de economias factíveis no município. Então, eu acho que aqui, por mais que a Corsã tenha atendido a meta financeira, que a própria cláusula previa em 30 milhões, né, a Corsã atingiu essa meta e superou ainda, porque ao passo desses 30 milhões ainda adicionamos os recursos para a estação de tratamento de esgoto, nós ainda temos esse desafio de vencer o convencimento do usuário a se ligar. E aí eu acho que tem um representante do município também aqui presente, pode confirmar isso, porque nós temos feito campanhas insistentes no município de Carazinho, juntamente com o poder concedente, para que esses usuários se conectem. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em tela, até para uma oportunidade de negociação em relação à pactuação desses prazos, a mitigação do valor dessa multa que está combinada, né, e daqui a pouquinho até acho que uma negociação, né, junto com o poder concedente que está aqui presente. Eu acho que esse assunto ele é maior, acaba sendo maior do que a aplicação da penalidade nesse processo. É discutir a questão do esgoto, né, no Rio Grande do Sul. É isso de nossa parte, né? E reitero aí as palavras do meu colega Nardon no início dessa fala, que é a Corsã ser oportunizada a melhor se manifestar nesse processo e tomar inteiro o teor do conhecimento dele, ainda enquanto estava na esfera de poder do município. É isso. Certo, muito obrigada, doutora Alessandra e doutor Nardon. Bom, conselheiro Porce, temos que houve um pedido aqui, né, da concessionária para suspensão do processo, em razão de uma questão processual relacionada à vista do processo. Aqui a assessoria nos informa que o pedido foi no dia 10 de outubro, às 15h33, e o protocolo liberou no dia 11 de 10. Então, em tese, me parece que às 72 horas antes da sessão seriam factíveis de cumprimento. Eu posso, presidente? Claro, estamos em debates aqui. Sim. Me parece que essa questão nossa dos prazos está em conformidade com o nosso regimento, né? Então, com a devida vênia, eu vou proceder à leitura aqui da fundamentação, mas também já antecipo que possivelmente o encaminhamento aqui que vai ser dado ainda vai gerar um espaço aí de oportunização para, né, um diálogo entre a companhia e também a Prefeitura de Carazinho em relação a essa matéria. Certo. Então, a sua decisão ao pedido da concessionária é pelo indeferimento.
Isso. Isso? Tá, certo. Então, para ficar registrado em ata, por favor. Então, pode prosseguir, conselheiro, a fundamentação. Desculpe, só por questão regimental também. Os demais conselheiros, eu concordo com o conselheiro Porce, os demais conselheiros, quanto ao pedido, como votam? Ao pedido de suspensão. Seu microfone, Não estou conselheiro. ouvindo, conselheiro Spilk. Tem que liberar acho que liberar ali o microfone. Conselheiro Lorenzon pode votar enquanto isto. Na verdade, a ordem é por ele, né? Conselheiro Lorenzon. Estamos sem o áudio também, conselheiro. Um áudio de novo, conselheiro, por favor. Ouvem agora, não? Conselheiro Spilk, sim. Conselheiro Lorenzon, ainda não. Tá. Não, Pode votar, então, enquanto isso. Vamos inverter. Tá. Enquanto o conselheiro Algir resolve o problema de áudio, eu acompanho a linha do conselheiro relator também. Se ele está dizendo que vai gerar um encaminhamento que vai dar tempo para a companhia poder conversar com o município e ter tempo de, inclusive, apresentar memoriais e etc. Então, vou acreditar no conselheiro relator e acompanho. Mas, na verdade, só para esclarecer que é uma questão processual que é independente, né? Do mérito ou do encaminhamento, né? É independente do que Claro. vai ser... eu voto pela continuidade do processo, acho que não há óbice processual nenhum, né? Vamos ver o conselheiro Lorenzon. Presidente, Sim, eu tenho pleno... Pois não, conselheiro Algir. Não, só para complementar, mas também como bem colocado, né, aqui pela assessoria, está dentro do prazo, né? Então, Isso, por isso mesmo. De qualquer forma, houve o prazo dentro do regulamento para que a empresa se manifestasse. Certo. Presidente, eu tenho condições plenas de acompanhar o eminente conselheiro Porce, porque eu sou o conselheiro revisor desse processo e, portanto, conheço plenamente o conteúdo do mesmo, do seu relatório, do seu voto e a fundamentação. Então, eu entendo que nós devemos aguardar até o encaminhamento do voto do eminente conselheiro, porque eu acho que ele engloba tudo o que foi discutido, não é, conselheiro Porce? Isso. E aí sim, em plenas condições, então, presidente. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, foi indeferido o pedido formulado na sustentação oral para suspensão do processo, prosseguindo o conselheiro relator, então, com a sua fundamentação. Por favor, conselheiro Porce. Obrigado, presidente. Item 2 da fundamentação. A Lei Federal número 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviços de saneamento. A Prefeitura Municipal de Carazinho assinou convênio com a Agergs para a regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Corsan ao município, de acordo com o contrato de programa número 200/2010, firmado entre as partes. Dentre as atribuições da Agergs, a cláusula 3ª do convênio das atividades regulatórias, em seu inciso 6º, dispõe sobre a atuação da agência como instância recursal quando da aplicação de penalidades regulamentares ou contratuais por parte do município. Conforme reportado, o processo administrativo especial instaurado pela Prefeitura apresenta o auto de infração número 01/2023, emitido para a Corsan, com a penalidade de multa no valor de R$ 206.588,64, referente ao descumprimento da meta de esgotamento sanitário para 40% das economias residenciais no período de 10 anos de celebração do contrato de programa.
Contrato de programa número 200/2010, cláusula 8ª, na prestação de serviços, a Corsan deverá, sob cláusula 5ª, no período de 10 anos, a contar da celebração deste contrato, a Corsan assume o compromisso de atender 40% das economias de água com esgotamento sanitário, independente da obtenção de recursos financeiros externos, até o limite de R$30 milhões. Quanto à aplicação de penalidades, prevê o contrato de programa, sob cláusula 29ª, pelo descumprimento dos dispositivos contratuais especificados em regulamento próprio, a Corsan estará sujeita às seguintes penalidades. 1. Advertência para que, no prazo de 30 dias, proceda a adequação do serviço prestado aos parâmetros definidos neste contrato ou em instrumentos complementares. 2. Em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% proporcional à gravidade da infração sobre o valor arrecadado pela Corsan no município nos últimos 3 meses anteriores à notificação. Em que pese os elementos apresentados no expediente sustentam a caracterização do descumprimento contratual apontado, a Diretoria de Qualidade dos Serviços, na análise do processo, pontuou que o auto de infração em tela não observou os critérios de dosimetria necessários para a definição da penalidade. A multa aplicada foi estabelecida no valor máximo previsto no contrato, que é de 2% sobre o valor arrecadado nos últimos 3 meses anteriores à notificação. Entretanto, não houve apresentação de justificativa quanto à proporcionalidade da graduação do valor adotado. Dispõe a Lei Estadual número 612/2021, artigo 86. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Parágrafo 1º. Na aplicação das sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 2º. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Assim sendo, verifica-se a necessidade de devolução do expediente à Prefeitura Municipal de Carazinho para que, de ofício, justifique a dosimetria adotada e emita novo auto de infração à Corsan, oportunizando a ampla defesa e o contraditório sobre o novo documento. Assim, resta prejudicada a apreciação do presente recurso. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. Item 3 do voto. 1. Encaminhar o expediente à Prefeitura Municipal de Carazinho para emissão de novo auto de infração com aplicação de critérios de dosimetria. 2. Não conhecer o recurso da Companhia Rio-Grandense de Saneamento por restar prejudicado em decorrência do item anterior. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Conselheiro Lorenzon, por favor, para sua revisão. Pois não, presidente. Mais uma vez, cumprimentando a todos que participam desta sessão, e especialmente Vossa Excelência, eminente presidente, que, após o gozo de merecidas férias, retorna à presidência da Casa. Também cumprimentar o conselheiro Spilk, que nesse período também exerceu a presidência, o conselheiro relator, conselheiro Posse, e já dou encaminhamento ao meu voto na condição de revisor, eminente presidente e conselheiros, e em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. É assim que voto, presidente. Certo. Antes de proferir o meu voto, aqui pela sequência regimental, o conselheiro Porce, acho que tem um equívoco ali na digitação da lei, que a gente já podia corrigir, do número da lei referida
no 15.612, que é a Lei do Processo Administrativo Estadual. Ok, presidente. 15.612. 15.612. Estou de acordo com a retificação. Isso, tá. Bom, concordo com o voto, acompanho o voto do relator, só salientando que aqui há uma... em razão do princípio da legalidade, né? Aqui estamos só em debates ainda, foi este apontamento, né, do conselheiro Porce em relação à necessidade de dosimetria, e não significa uma análise do mérito ainda, né, conselheiro? Ele estará, pelo seu voto, ele estará prejudicado por hora, porque vai ter que se renovar as fases processuais de autuação, emissão do auto, ou confirmação, né? Até aqui é importante que o caso prevaleça, né, o voto, mas é importante que o representante do município já está aqui. Na verdade, havendo a justificativa, né, há possibilidade de manutenção da autuação. O que não houve foi isto, né, conselheiro Porce? Exatamente nesse sentido, restou ali pendente a avaliação de dosimetria, mas o processo vai ter que retornar lá para as fases iniciais e novamente garantindo aí o direito ao contraditório por parte da empresa. Certo. Muito bem. Conselheiro Lorenzo, agora o conselheiro Spilk, então, seu voto. Eu também voto acompanhando o relator Porce. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, o processo 939.00.235, que trata do recurso da Corsã, por unanimidade, os conselheiros decidiram não conhecer do recurso da Corsã, uma vez que e acompanhar o relator, uma vez que será necessário ou a justificativa para a penalidade no máximo, o que é possível, ou, caso seja aplicada a proporcionalidade na autuação, a renovação do auto de infração e do recurso. Aproveitando aqui o doutor Rodrigo, não sei, doutor Rodrigo, há alguma dúvida, algum questionamento? Fique à vontade. Não, Excelência, a decisão é bastante clara e enfrenta a questão de forma bem objetiva. Certo. Bem, então, vamos passar para o item 3 da nossa pauta. Nós agradecemos a presença do representante do município de Carazinho, da Corsã, fiquem à vontade para permanecer também na sessão. Qualquer dúvida, doutor Rodrigo, também, né, temos os conselheiros e a área técnica está à disposição, né, e fique à vontade. Excelência, vou me retirar da sessão. Na pessoa da senhora, estendo uma boa tarde aos demais conselheiros e aos colegas da Corsã. Uma boa tarde a todos. Obrigada, até logo. Então, vamos passar para o item 3. Deliberações em procedimento simplificado. Homologação dos seguintes processos conforme a Resolução Normativa número 69 de 2023. Termo aditivo ao termo de autorização de prestação de serviços relativo à estação rodoviária de Portão, processo 901-3900-24-6, e termo de autorização de prestação de serviços referente à venda de passagens no município de Sapiranga, processo 1318-3900-24-5. O diretor-geral gostaria de fazer alguma observação em relação a esses termos? Sim, presidente. Algumas considerações sobre os dois processos. Boa tarde a todos presentes, boa tarde, senhores conselheiros. O processo 901-3900-24-6 corresponde à alteração de natureza jurídica da empresa Loidmar de Silva e Companhia Limitada, passando para a microempresa
para microempreendedor individual. Com relação ao processo 001318 3900 o objeto é autorizar a empresa Marcelo André Brum a assumir de forma precária e provisória exclusivamente até que seja finalizada a contratação de empresa vencedora em certame licitatório. Ambos processos foram analisados pelas diretorias técnicas, tanto de qualidade como jurídica, que recomendam o prosseguimento do processo, recomendando a sua homologação. Senhora Presidente. Certo, obrigada. Alguma questão? Conselheiros, podemos homologar? Sim? Pela homologação, Sim, presidente. pela homologação. Ok, obrigada. Termos aditivos referidos no item 3.1, homologados por unanimidade. 3.2, homologação de decisão da diretoria geral relativa à compensação financeira por desabastecimento aos usuários da Corsan, conforme previsto no artigo 3º da Resolução Normativa 37 de 2017. A decisão em questão se refere ao município de Camaquã. Processo 10.87.3900, 23.2. Diretor-geral. Camaquã, agora me surgiu a dúvida em relação ao convênio com a Gergs. Sim, conselheira, esse processo, essa dúvida também surgiu no decorrer do processo, né? Ele já não é mais, mas o jurídico se posicionou que não via óbice em decisão, mesmo já tendo sido denunciado, à época era conveniado da Gergs. Né? No momento do fato, ele era conveniado e que não via óbice na decisão, e qual eu acolhi também essa decisão de permanecer com o processo em andamento. Aqui eu tenho uma pequena discordância, porque hoje, data da nossa decisão, queria colocar aqui para debate, tá? Data da nossa decisão, nós não temos mais competência para isto, né? Porque a Camaquã, infelizmente, não está mais com a Gergs. Então, eu entendo que não temos esta competência para homologar, mas coloco, né, para a decisão dos senhores, porque na época do evento, mas hoje, que é a data da decisão, não está mais com a gente o município de Camaquã, né? Então, eu voto pela não apreciação, não conhecimento da compensação financeira, por ausência de competência neste momento que nós estamos decidindo. Daí colocamos aqui para os senhores, né? Plenamente, eu estou plenamente de acordo, porque é passivo de nulidade, né? Qualquer ato que nós viermos a tomar em relação... mas ocorreu lá quando... Não, mas a decisão não é naquela data. Quando decidimos, nós não podíamos decidir mais. Exato, é nessa linha, conselheiro. Nessa linha. Certo, concordo. Da mesma forma, o meu entendimento, presidente. Também, presidente, entendo da mesma forma. Nós não temos competência hoje para julgar. Isso. Então, registrar então a decisão, né? Por unanimidade, os conselheiros não homologaram, ou melhor, não é que não homologaram, né? Não conheceram da compensação financeira, da homologação da decisão da compensação financeira, por ausência de competência da Gergs nesta data, uma vez que não existe convênio entre a agência e o município de Camaquã. A sua decisão, desculpe aqui, só para a sua decisão com o diretor-geral foi agora, recente? Sim, conselheira, foi recente. Inclusive, essa dúvida surgiu no meio do processo, eu questionei a diretoria jurídica com relação a isso também. Então, eu mantive a decisão. Tudo bem, não, ok, sem problema. Mas então, registrar, né, e vamos oficiar aqui, pode até mandar, diretor, para o gabinete,
que eu vou oficiar aqui o município de Camaquã, né? E a diretoria oficia a Corsã, né? Desta decisão, então. Vamos passar para as comunicações. 4.1. A Diretoria-Geral informa o registro de comercializador de gás, número 2 de 2024, DG, emitido para a empresa BTG Pactual Commodities, SBR, SA, processo 12.17.39.00.24.4. Se alguém tiver, algum dos conselheiros, algum pedido de informação, alguma observação, fique à vontade. Por favor, presidente, um esclarecimento só. Essa empresa, enfim, BTG Pactual Commodities, ela passa a comercializar o gás também no Rio Grande do Sul? Sim, ela é comercializadora, o diretor já explica também, e o gerente de energia, acho que talvez o gerente de energia acho que é melhor do que todos nós, né, diretor? Certo. Alexandre, por favor. Boa tarde, presidente, senhores conselheiros. Boa tarde a todos presentes. Esse registro consiste numa etapa que habilita ela a fazer comercialização de gás aqui no estado do Rio Grande do Sul para consumidores livres. Então, ela tem uma autorização já na ANP para fazer isso e agora é um registro aqui para poder atuar no estado. Então, é nesse escopo aqui a matéria desse registro. Decorre da nossa norma, né? Da nossa norma. É a nossa norma. Tá, mas e essa empresa, nós vamos também fazer a regulação? Ela tem, dentro da nossa norma, ela tem obrigações, né, estabelece algumas obrigações que ela tem que cumprir, né, em termos da questão da diligência dela na prestação, na garantia do fornecimento de gás ao consumidor livre. Então, ela tem algumas obrigações que a gente monitora, né, e ela está sujeita, vamos dizer assim, ao longo do período, não cumprindo com isso, a perder esse registro e não poder atuar aqui no estado. Tá. Essa empresa é a mesma do Banco Pactual? É do mesmo grupo. É controlada pelo Banco Pactual. É, muito bem. Só informações que eu não conhecia, presidente. Ok. A primeira, Alexandre, nós temos o registro, o número 1. Qual é a empresa mesmo? MGás. MGás? MGás. Certo. Bom, podemos avançar, então? 4.2. A Diretoria-Geral informa que, em atendimento ao artigo 2º da Resolução Homologatória número 526 de 2024, foram instaurados os seguintes processos fiscalizatórios. Processo 825.39.00.24.2, pela Diretoria de Qualidade, e 838.39.00.24.2, pela Diretoria de Tarifas. Sobre o que é essa fiscalização, diretor? Pois é, ambas. Ambas, a destinação é do montante a ser aplicado pela BRK Ambiental para a conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social. Então, foram homologados os valores destinados à conexão dos usuários de baixa renda, e então as áreas vão fiscalizar essa aplicação pela concessionária. Muito bem. Importante, diretor, informar a comissão de acompanhamento do contrato lá em Uruguaiana. Perfeito, presidente. Vamos seguindo. 4.3. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho os seguintes processos. 13.39.39.00.23.3, que trata de regulamentação de sistemas individuais e ou condominiais de tratamento de esgoto para a BRK Ambiental Uruguaiana. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Marcelo Spilk. Processo 259.39.00.23.1, que trata da proposta de resolução relativa a procedimentos administrativos para a resolução de conflitos entre agentes dos serviços
sob regulação da GERGS. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor, o conselheiro Algir Lorenzon. E o processo 00007-390012-19-2, que trata da homologação do contrato de concessão referente aos serviços da estação rodoviária do município de Bagé. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. O número 4.4 da nossa pauta refere-se à alteração da próxima sessão do Conselho, que será transferida para quinta-feira, dia 24/10, às 11 horas, devido à participação dos conselheiros Lorenzon e Marcelo Spilk no Congresso de PPPs e Concessões, que ocorrerá em São Paulo no dia 22 de outubro. Temos ainda como comunicações a realização da fiscalização do transporte hidroviário de veículos entre Rio Grande e São José do Norte, nos dias 24 e 25 de setembro, pela equipe da Diretoria de Qualidade dos Serviços. Só para os conselheiros saberem, este está dando alguns problemas frequentes lá nessa travessia, pelo descumprimento de horários das duas empresas que operam entre Rio Grande e São José do Norte. Recebemos aqui o secretário de Rio Grande, né, e também de São José do Norte, os representantes, né, das duas cidades, que também apresentaram bastante preocupação quanto aos reiterados atrasos em relação a este serviço. E também eu vou trazer agora as fiscalizações que nós já começamos, fiscalizações das distribuidoras de energia elétrica. Daí eu passo a palavra aqui para o Alexandre, para relatar os municípios e o principal escopo das fiscalizações. São duas fiscalizações que estão em andamento. A primeira delas já teve início em setembro, na última semana de setembro, que consiste na verificação da estrutura de atendimento da distribuidora CE. Então, as nossas equipes foram a campo verificar as condições dos postos de atendimento presencial na semana do dia 23 a 27 de setembro e visitaram 16 municípios, sendo eles Alvorada, Camaquã, Canguçu, Capivari do Sul, Jaguarão, Osório, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, Tapes, Torres, Tramandaí, Turuçu e Viamão. Então, foram verificadas essas condições do atendimento presencial, né, a capacitação das pessoas lá que fazem esse atendimento, e essa fiscalização continua agora no call center da empresa, também avaliando o atendimento do call center. Então, essa fiscalização continua ao longo agora do mês de outubro. E a outra fiscalização também na CE, uma fiscalização técnica, que visa verificar as questões de infraestrutura, de subestações e alimentadores. Então, foram amostrados algumas subestações e alimentadores. Essa fiscalização vai perdurar, a etapa de campo vai levar 4 semanas e vai abranger alimentadores, redes e subestações que partem de 14 municípios. Então, a área de abrangência, né, dos municípios afetados é maior do que 14 municípios, mas, vamos dizer assim, partindo, então, dos municípios fontes, né, são eles, então, Areal, Arroio Grande, Bagé, Canguçu, Dom Pedrito, Jaguarão, Palmares do Sul, Pelotas, Pinhal, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, Terra de Areia e Viamão. Então, são essas as atividades. Os relatórios devem sair ali entre novembro, no caso da estrutura de atendimento, e lá no início de dezembro, os relatórios de fiscalização devem sair, então, da fiscalização técnica. Muito Certo. bem. Obrigada, Alexandre. Então, são equipes que estão todas em loco, todos esses municípios que tu falou, né? Que tu referiu. Presidente, posso dar uma sugestão, presidente? Claro, deve. É importante que seja amplamente noticiado todo esse trabalho realizado nessa área, porque o assunto é bem-estar,
nas pautas todas, hoje, Sim. em função do grande problema subsistente em São Paulo. Então, eu sugeriria que dentro das possibilidades, que o Alexandre desse uma entrevista, ou noticiário, convidasse repórteres de rádio, jornais de Porto Alegre, porque isso é do interesse geral. Sim. Não, nós vamos fazer notícias, vamos mandar também essa informação para a Comissão de Serviços Públicos e de Assuntos Isso. Municipais da Assembleia. É importante que os deputados saibam a atuação da GERGS, mesmo com todas as restrições de pessoal que nós temos. Estamos, assim, em uma força-tarefa, porque nós sabemos, conselheiros, que a população precisa desse serviço, da continuidade, da qualidade desse serviço. Então, estamos em um esforço muito grande, porque as nossas equipes são reduzidas. Com a divulgação dos municípios, inclusive, se possível, até para as autoridades municipais, não é? Sim, nós mandamos sempre. Sim, o Vitor já está, o nosso assessor de imprensa, o Vitor já está preparando a notícia aí com a ajuda do Alexandre. Muito bem. Cumprimentos, viu? Bem, alguma outra comunicação, conselheiros? Algum assunto geral? Eu tenho só um lembrete, presidente. Teria uma mudança, né, presidente? O 4.4, né? Eu já falei, já referi, conselheiro Lorenzon, a mudança da data. Uhum. Tá bem. O meu lembrete é referente à próxima sessão, né? Eu vou estar em viagem ao exterior, eu não poderei participar na semana que vem. Tá, ninguém pode ficar doente. Que dia é, por favor? Que dia é a próxima? Dia 24 do 10. É essa que foi transferida para o dia 24, né? Isso. Dia 24 vai ser às 11 horas, Isso aí. Certo. Tá certo. Diretor Carlos, algum assunto mais que queira divulgar aqui no Conselho? Não, presidente, por hora não. E teremos reunião administrativa agora? Vamos para a reunião administrativa na sequência. Parece então, agradeço. O Porce não pode, Porce, nesse? Hoje eu não poderei, infelizmente. Então, eu sugiro, presidente, que façamos de corpo presente. Sim, claro. Já que estamos aqui, conselheiro Spilk, eu e Vossa Excelência, convidar as assessorias e estaremos ali tomando um cafezinho e conversando, então. Isso mesmo. Então, pode ser? Certo, combinado. Agradeço a presença de todos e até a próxima quinta-feira, às 11 horas. Muito bem. Até logo, boa semana.